passaporte da vacinação. Nossa Letícia fez uma matéria sobre o tema. Vamos primeiro trazer aqui para a gente poder entender um pouco mais e aí na sequência a gente conversa com o procurador Fábio Andrade. Vacina no braço, carteira de vacinação na mão. É justamente essa comprovação que será exigida por meio do cartão físico, digital ou foto para entrar em estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, ambientes de lazer e shows, de acordo com a Lei 12.083, que foi sancionada pelo governador João Azevedo e institui o passaporte da vacina na Paraíba. Ficam dispensados da lei pessoas que apresentarem um atestado médico justificando a contraindicação da vacina. O projeto é de autoria do deputado e presidente da Assembleia, Adriano Galdino, em conjunto com o deputado Ricardo Barbosa. Segundo o secretário de Estado da Saúde, a lei já está em vigor, mas deve haver regulamentações. A lei passa a vigorar a partir de hoje e o governador adotará a regulamentação, desde que a própria lei dá essa prerrogativa ao governador de regulamentar, definindo essas probabilidades de primeira e segunda dose. Ele ainda ressaltou que a tendência é de se estabelecer que só vacinados com a segunda dose possam frequentar ambientes fechados. Essas medidas que são adotadas, elas têm o intuito da segurança sanitária. Então, quando você permite uma amplitude maior de pessoas num ambiente fechado, há necessidade de adotar medidas de segurança para que aquelas pessoas não sejam contaminadas. Então, em ambientes fechados, o que se torna recomendável do ponto de vista sanitário é que o esquema vacinal esteja completo e isso é o que será regulamentado ou não pelo governador. Então, no caso, essas pessoas que ainda não completaram o ciclo não poderiam, de fato, frequentar os ambientes fechados. Seria isso, de acordo com o passaporte da vacina? Exato. Inclusive, a maioria dos bares tem espaços abertos, né? Então haveria essa separação, desde que os ambientes fechados, você apenas com a primeira dose, há uma probabilidade maior de você se contaminar. A Paraíba está com a marca dos 93% de pessoas acima de 18 anos vacinadas com a primeira dose. Já com o ciclo vacinal da primeira e segunda, o índice aponta 50%, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. O passaporte vacinal ele tem um importante papel de estimular as pessoas, né, a se vacinar com a primeira e principalmente com a segunda dose. O que ocorre é que existe aí 350 mil paraibanos e paraibanas que não se destinaram a ir às salas de vacinação para receber a segunda dose. Por isso que esse passaporte tem essa função. Quem estava recebendo a dose de reforço hoje aprovou a medida do passaporte da vacina. Eu acho muito ótimo. Evita mais a doença, né? Protege a gente, né? Como toda vacinação, para prever qualquer doença, é importante, sim. Tem mesmo que todo mundo se vacinar, tomar a segunda dose. E eu acho que não deveria ainda as pessoas acharem que já está tudo ok, saindo para os locais, restaurantes, bares, festas. Deveria mesmo ainda dar um tempo, porque a pandemia ainda não acabou. Essa Covid ainda está tendo muitos casos, como a gente vê, né? Apesar de ter diminuído, mas não acabou. Ok, vamos lá. Doutor Fábio Andrade, Procurador-Geral do Estado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Rede Verdade, para a gente aproveitar mais o nosso tempo. Primeira, são várias as dúvidas aí a partir disso, mas a primeira informação, a lei já começa a valer a partir de hoje, ou seja, a partir de hoje entrar no restaurante já tem que mostrar ou não? Boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, é um prazer estar aqui falando para o seu público. A lei, ela, no Diário Oficial publicado hoje, o último artigo da lei diz, a lei entra em vigor na data da sua publicação. Porém, a própria lei, ela diz que o Poder Executivo regulamentará questões de abrangência e de temporalidade da lei. Então, o adequado é aguardar, Luiz, que haja essa regulamentação do Poder Executivo para que se possa detalhar com maior clareza
quando e como efetivamente a lei será aprovada. Isso não será aplicada. Isso não quer dizer que a lei não foi aprovada e não está em vigor. A lei foi aprovada, está em vigor e já coloca lá situações em que será exigido o que comumente se está chamando de passaporte da vacina. É até uma forma clara das pessoas entenderem o que é esse passaporte da vacina. É você ter um documento que comprove, que demonstre que você está vacinado. E de posse desse documento é que você poderá ter acesso a bares, restaurantes, casas de show, boate, lanchonete, estabelecimentos similares, e de posse desse documento você estará apto a fazer concurso público ou tomar posse, ser investido em emprego público na Paraíba. Essas são as duas situações que a lei regulou. Porém, a própria lei diz que o Poder Executivo deverá regulamentar a temporalidade, quando começa, quando acaba a aplicabilidade dessa lei e questões de abrangência. Então, esse decreto detalhará, esmiuçará as questões que ficaram pendentes ou não muito claras e, a partir daí, a legislação ficará plenamente aplicável e esse decreto, Luiz, seguramente sairá nos próximos dias. O governador deverá reunir a equipe técnica que trata dessa questão para editar e publicar o decreto nos próximos dias. Eu quero perguntar sobre as várias lacunas que a lei de hoje apresenta, mas exatamente para a gente ter um prazo. Hoje é dia 14 de outubro, você está falando em próximos dias, essa regulamentação sai, dá para dizer que na próxima semana nós teremos essa regulamentação toda clareando a vigência dessa lei? Sim, eu penso que sim, Luiz. É bom lembrar que o governo do estado vem editando os decretos sobre as medidas sanitárias a cada 15 dias. Então, o decreto que está vigorando atualmente, ele vai até domingo. Domingo próximo ele encerra a vigência do atual decreto. Portanto, até o próximo sábado, ou no mais tardar, no próximo domingo, numa edição extra, será publicado o novo decreto, que eu penso que já nesta ocasião poderá ser a oportunidade para vir ou isoladamente essa regulamentação ou dentro do próprio decreto que trata das medidas sanitárias. Então, eu penso que hoje estamos quinta-feira, na próxima semana, segunda-feira em diante, já estará bastante pronta a regulamentação da lei e tirar todas essas dúvidas que hoje podem estar na cabeça das pessoas, mas que com a regulamentação certamente ficará bastante claro o que pode, o que não pode, como deve ser feito, como não deve ser feito, para aplicar plenamente essa lei do passaporte da vacina. Então, primeiro ponto para ficar claro para o telespectador que está nos acompanhando é que a lei foi publicada hoje oficialmente, mas ela só passa ali a entrar na prática, em vigor, a partir desses detalhes que serão preenchidos pela regulamentação do Estado. E o procurador está anunciando aqui, inclusive, que ela pode vir até no próprio conteúdo do decreto estadual que regularmente tem tratado aí do combate à Covid. Bom, vamos aqui às lacunas. Primeira delas, proíbe a entrada de quem não está vacinado em bares, restaurantes, lanchonetes, casas de show, boates. A pergunta em relação a isso é: quem fará essa cobrança? É o cidadão que será punido se ele entrar nesse local sem estar vacinado ou é o estabelecimento? E aí, quem faz essa cobrança, quem faz essa fiscalização e quais serão aí, naturalmente, essas possibilidades de sanções para os estabelecimentos que descumprirem? Isso é uma pergunta importante, Luiz, e certamente estará dentro dessa regulamentação. Será respondida com a... Porque a obrigação, a lei dirige a obrigação à pessoa, a obrigação de estar vacinada, caso queira frequentar um bar, um restaurante, uma casa de show, uma boate, um estabelecimento similar, mas ela também dirige uma obrigação ao estabelecimento, porque quem é fiscalizado é o estabelecimento. Você tem um restaurante, você tem uma lanchonete. É você que será fiscalizado se você está cumprindo a lei, exigindo dos seus clientes que estejam lá apenas se estiverem vacinados. Dá para fazer um paralelo, Luiz, com a obrigação que existe hoje de ocupar apenas 50% da capacidade dos estabelecimentos, ou de ter um distanciamento mínimo entre mesas no estabelecimento. O cidadão não é responsável por isso, ele vai ao local. Exatamente. A fiscalização não vai fiscalizar o cidadão, ela vai fiscalizar o estabelecimento. Então, é o estabelecimento que precisa ter só 50% da sua capacidade. Se lá tem 200 lugares, só pode ter 100. Se lá tem um distanciamento mínimo entre as mesas, é uma responsabilidade do estabelecimento. E agora, acrescenta-se uma terceira. Além do
estabelecimento de uma distância mínima, além do estabelecimento de uma capacidade reduzida, hoje em 50%, você também terá o estabelecimento que tem essa missão de exigir na entrada o comprovante da vacinação ou o chamado passaporte da vacina. Sob pena de multa ou fechamento das atividades? Sob pena de incorrer nas limitações que estão postas, nas penalidades que estão postas nos decretos já em vigor em relação à capacidade e a distanciamento de mesas e que seguramente poderão ser estendidas para a comprovação da vacinação dos clientes. Agora, outra dúvida, ficou aqui também de fora cinemas e igrejas. O Estado pode ampliar essa vedação que vem da lei ou só regulamentar aquilo que a lei já impõe? A lei estabelece textualmente bar, restaurante, boate, casa de show e fala também em estabelecimento congêneres. Então a gente vai ter que adequar aí o que seriam esses estabelecimentos congêneres, mas uma coisa que é bastante comum, tem sido bastante comum, Luiz, é aproximar, como o secretário de Saúde, doutor Geraldo Medeiros, falou agora há pouco, o chamado estabelecimentos fechados. Então, bar, restaurante, que são fechados com ar-condicionado, são similares a cinemas, teatros que trabalham da mesma forma. Então, essa aproximação é uma aproximação que já está presente hoje, porque a limitação de capacidade, o distanciamento engloba tanto bares, restaurantes e similares, como cinemas, teatros e estabelecimentos fechados. Isso também poderá ser estendido para a questão do passaporte da vacina. Doutor Fábio, outra dúvida que ficou muito aqui clara com a lei, né, que ficou ali, não ficou tão claro, não ficou respondido, é quando se diz assim, o cidadão, para entrar nesses locais, ele deve estar vacinado. Estar vacinado significa segunda dose, terceira dose, imunização completa, ou a primeira dose vai valer? Vai caber ao Estado também essa decisão? Luiz, é verdade que a lei poderia ter sido mais clara. A própria lei poderia dizer já é primeira dose, é segunda dose, mas a lei, quando nós vamos para o texto da lei, ela diz assim, que poderão ter restrições de direitos as pessoas que se recusarem à imunização. Então é preciso entender qual é o espírito da legislação em relação a isso. O que é se recusar à imunização? É não tomar as 2 doses ou é tomar só uma dose? Evidentemente que a ideia do passaporte da vacina é promover mais um estímulo para que as pessoas vão se vacinar. E a gente sabe que a vacinação ela está completa com as 2 doses. Então é importante tomar as 2 doses, não só a primeira dose. Mas em termos de exigência do passaporte da vacina, nós precisaremos, o Poder Executivo precisará se debruçar sobre o conteúdo da lei para pensar nessa regulamentação a partir dessa expressão. A lei diz, para aqueles que se recusarem à imunização. Essa recusa à imunização, ela compreende as 2 doses ou ela compreende apenas uma dose? Essa regulamentação passará por essa discussão, não deixando de levar em conta, evidentemente, que o ideal, o adequado é que as pessoas tomem as 2 doses da vacina e aqueles que precisam até a dose de reforço, até uma terceira dose. Bom, mas de toda forma, o Estado, quando vier com a regulamentação, vai dizer claramente se é só com a primeira dose ou com a segunda dose. Sim, da forma como foi disposto na lei, acabou cabendo ao Poder Executivo, ao Estado, essa regulamentação. Então, será o Poder Executivo que apontará, que indicará se é uma dose ou se são as 2 doses completas, a exigência legal em relação à apresentação do comprovante de vacinação. Você já tem uma sinalização por parte da Secretaria de Saúde de que qual é a defesa que a Secretaria de Saúde faz em relação a isso? Não, a lei foi publicada hoje, Luiz, saiu hoje de manhã. Tanto o governador como eu, como secretário de Saúde, cada um teve agendas diferentes, agendas separadas, e o governador deverá convocar uma reunião nas próximas horas para que a gente comece a tratar dessa regulamentação que, como eu disse, poderá ser publicada juntamente com o próximo decreto, cuja vigência iniciará na próxima segunda-feira. Mas está bem explicado. Prefeitura de João Pessoa, a Câmara de João Pessoa ou municípios estão já debatendo a lei do passaporte. Em alguns municípios da Paraíba, inclusive, já entrou em vigor, lá em Cajazeiras, enfim, alguns decretos municipais. Se o município quiser avançar com o passaporte também em lei municipal, haverá choque e esse choque é resolvido como? É importante destacar que essa lei aprovada
sancionada e publicada hoje, ela vale para o estado todo, para os 223 municípios. Não tem a opção do município. Aqui no meu município não vale, ali no meu município Essa coisa de vale. bandeira para lá, bandeira para cá, não cabe aí. A lei é válida para todos os 223 municípios. Agora, os municípios também podem editar legislações complementares ou até mesmo indo além de questões que não foram tratadas na lei estadual. A regra, Luiz, já foi um pouco definida pelo Supremo Tribunal Federal. A regra é aquela: a lei municipal, ao tratar do assunto local, ela pode ser mais restritiva? Pode. Ela pode ser menos restritiva, mais flexível? Não. Então, o município pode reproduzir a lei estadual? Pode. O município pode ir além, dispor sobre outras questões de interesse local? Pode. Agora, ele não pode afrouxar, ele não pode flexibilizar em relação à lei estadual. Tá. Ou seja, a mais rigorosa é a que vale. Exatamente. Doutor Fábio, deixa eu aproveitar aqui para tratar de temas específicos da Procuradoria-Geral do Estado também. A gente que escuta a Associação dos Procuradores do Estado acompanhando esse debate, e eles fazem uma luta, né, e um pleito em relação à quantidade de volumes de processos que cada procurador do Estado tem hoje. Vocês estão fazendo um concurso público para ampliar isso. Tem solução? Qual é a carga hoje do procurador de Estado, o volume que ele tem de processos para conduzir, e se vocês conseguem resolver isso em curto, médio prazo? A solução, Luiz, para esse problema são as duas medidas que nós estamos tomando à frente da Procuradoria-Geral do Estado. A primeira, um investimento muito grande na informatização, é um investimento em aquisição de softwares que permitem, que facilitam o trabalho. Eles reclamam da questão dos sistemas de processos também, podia ser mais moderno. Não? Isso. A gente está nesses dias próximos será lançado um edital para contratação de uma empresa que produz software jurídico, será feito um pregão com prova de conceito, que é exatamente para delimitar a empresa que tem a capacidade técnica de atender, e esse sistema ele ajuda muito no trabalho dos procuradores, porque ele desenvolve de maneira automática algumas tarefas que você, sem esse tipo de sistema, precisa fazer manualmente. Então isso é um ganho muito grande na produtividade do trabalho do procurador. Essa é a primeira medida. E a segunda medida é concurso público, para aumentar a quantidade de procuradores. Depois de mais de uma década sem concurso público, nós realizamos um concurso público, o resultado foi divulgado antes de ontem, no Diário Oficial. Então, até o final do ano, ainda falta a etapa de recurso, ainda falta a consolidação do resultado, mas até o final do ano nós estaremos com 12 novos procuradores atuando no quadro para amenizar um pouco esse Isso peso. Melhorará bastante a nossa produtividade, porque são 12 novos colegas que ingressarão para reforçar o trabalho. Então, Luiz, a junção de 12 novos procuradores, mão de obra nova na Procuradoria, juntamente com as melhorias tecnológicas que advirão da contratação desse novo sistema, farão com que nós ganhemos muito em produtividade e possamos reduzir a carga de trabalho individual de cada procurador. Bom demais. Torcer por isso. Doutor Fábio Andrade, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade e pelos esclarecimentos todos. Eu que agradeço, fico à disposição sempre. Bom demais. Vamos lá, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho. Se Deus quiser.